Olá pessoal, bem-vindo à primeira aula gratuita de Luz nos Porões. Eu sou Janaína Zanata, sou formada em psicanálise, pós-graduada em aconselhamento bíblico na sexualidade e teóloga. E idealizei Luz nos Porões, para que possa ser um curso onde será um divisor de águas na sua vida. Luz nos Porões vai tratar de vários assuntos pertinentes à atualidade, como dependência emocional, carências, depressão, ansiedade, traumas, identidade. Eu sento com várias pessoas e ouço várias histórias. E eu vejo o quanto esses temas têm destruído a vida das pessoas. Quanto esses temas têm feito as pessoas ficarem estagnadas no seu propósito, no seu chamado com Deus. Mas eu quero te dizer que a Bíblia é eficiente e suficiente para todos os dilemas do coração humano. Ela é um manual que o Criador nos deixou como criatura para que funcionássemos bem. É como um eletrodoméstico quando a gente compra. Por exemplo, a gente compra aí uma máquina de lavar. Se a gente não lê o manual, a gente vai até usar ela bem. Porém, a gente não vai usar ela da forma que deveria, na funcionalidade total dela. Assim é com o ser humano. Quando o Senhor nos criou, Ele deixou um manual chamado Bíblia. E quando a gente não conhece a palavra de Deus na profundidade, a gente não funciona bem. Não funciona na plenitude que deveríamos. Eu quero te dizer que eu sou testemunho vivo de como a palavra de Deus liberta. Quantos anos eu cristã dentro de uma igreja, servindo a Deus, mas com tantas demandas emocionais. Sabe por quê? Conhecia Deus e conhecia a palavra de Deus apenas na superficialidade. Luz nos Porões vai entrar mais profundo, trazendo responsabilidade naquelas áreas que a gente precisa ser transformado pelo poder de Deus. É o que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Muitas vezes conhecemos Deus aqui, mas não aqui no coração, que é o cerne do ser humano. Precisamos fazer que o conhecimento de Deus saia daqui e venha para cá. E Luz nos Porões vai te ajudar com essas demandas emocionais, para que você pare de sofrer e entenda quem é você a partir de Deus. A pior coisa do mundo é você viver carente, é você viver dependente emocional, sofrendo com ansiedade, com depressão. Quantos anos dentro da igreja eu sofri com todas essas coisas, mas a partir do momento que eu conheci Deus e a palavra de Deus na profundidade, trazendo responsabilidade da minha vida, saindo do vitimismo, saindo da transferência de responsabilidade, mas tomando as rédeas da minha vida, a partir da palavra, a minha vida começou a ser transformada. O Espírito Santo quer nos levar à transformação. Chega de viver essa vida cansada, amarrada, que não rompe. Quais são as áreas da sua vida que não tem rompido, que tem impedido de você viver a plenitude de Deus, que tem te estagnado? O Senhor nos chamou para viver no jardim do Éden, de volta à criação, aquele lugar de prazer, de delícia. Mas porque muitas vezes estamos caminhando com Deus há anos e não vivemos isso. Vivemos uma vida cansada, amarrada, estressada, estagnada, com várias áreas que não rompe. Às vezes é na área sentimental, às vezes é na área emocional, às vezes é na área financeira, às vezes é na área da saúde. Nós precisamos voltar para o manual e entender em Deus o que precisamos fazer para sermos curados e libertos. E Luz nos Porões pode ser essa oportunidade para você, de ser um divisor de águas na sua vida, para que você venha romper em várias áreas. Basta você querer se aprofundar, basta você querer ter conhecimento. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? As verdades da minha vida, as verdades em relação a Deus, as verdades da palavra.
a verdade de quem eu sou em Deus. Porque quando não sabemos quem Deus é, não sabemos quem nós somos e não sabemos qual é o nosso propósito. Você sabe para que Deus te criou? Qual é o teu propósito aqui nessa terra? Ou você acha que Deus estava lá à toa, sem fazer nada e falou, eu vou te criar? Não, Deus te criou com um propósito, mas se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe quem Deus é, não conseguimos cumprir o nosso propósito. E só podemos ser felizes se a gente souber quem Deus é, quem nós somos e estivermos cumprindo o nosso propósito, que é para isso que Deus nos criou. Só que muitas vezes, por conta da nossa história, por conta das dificuldades, dos traumas que nós passamos, a gente não sabe quem a gente é. Se eu te perguntar agora, quem você é? O que você vai me responder? Se eu te perguntar agora, quem Deus é para você? O que você vai responder? Eu aposto que muitas pessoas aí do outro lado disseram assim, Deus é tudo. Ou Deus é pai. Ou eu sou a que costura, eu sou a mãe, eu sou a pastora. Não, isso é o que você faz. Essa não é a sua identidade. Em Luz nos Porões, você vai ter a oportunidade de descobrir a tua identidade. E Deus é tudo? Tudo é muito relativo. Às vezes eu falo, Deus é pai. Porém, eu tive um pai abusivo, ou um pai ausente, ou um pai passivo. Um pai que me fez sofrer. E os homens, os pais, pela palavra de Deus, eles foram criados para refletir a paternidade de Deus na terra. Mas por conta do pecado da humanidade, por conta da história muito mais antiga, que não é a minha e a sua, mas lá no Jardim do Éden, os homens e as mulheres tiveram a sua identidade distorcida. E eles não conseguem representar o Deus paterno que era para ser representado. E aí eu começo a ver Deus da forma que eu vejo meu pai terreno. Deus quer que você o conheça na essência da paternidade dele. E muitas vezes a gente vive inseguro, com tantas estagnações na nossa vida, porque a gente não teve a paternidade de Deus refletida na nossa vida. Mas eu quero te dizer que é possível viver a plenitude de Deus a partir da palavra de Deus. Porque quem está aqui falando com você sofreu várias dessas situações. E Deus curou, transformou e libertou. Então, se Deus fez comigo, pode sim fazer com você. E tantas histórias que nós vamos conhecer na palavra, que as pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Muitas vezes vivemos estagnados porque criamos um Deus na nossa cabeça que não é o Deus bíblico. Então a gente não conhece a essência desse Deus e fica clamando e adorando a um Deus que não existe, que existe só na nossa cabeça. Mas Luz dos Porões quer que você se aprofunde nesse Deus verdadeiro, nesse Deus bíblico que pode sim nos transformar. Que todo o seu conhecimento saia daqui da mente e entre no coração, que é o cerne do ser humano, porque muitas vezes o conhecimento fica só na cabeça e por isso não desfrutamos da plenitude de Deus. Podemos ver, por exemplo, a história de Jacó. Jacó foi um homem designado até pelo seu próprio nome a ser enganador, a ser um trapaceiro. Porém, quando ele teve uma experiência com Deus, ele foi transformado. E até o seu nome foi mudado. É isso que Deus quer fazer com você. Jacó tentou fugir da situação que ele teve com Esaú, achando que o tempo era capaz de apagar o que havia acontecido. Mas 20 anos se passaram e a história entre Esaú e Jacó estava latente em seu coração. Enquanto Jacó não fez o caminho de volta, se arrependeu e teve um encontro com o seu irmão, ele não foi curado e não foi liberto. O tempo não apaga as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas.
Nós precisamos olhar para dentro de nós, permitir que Deus traga luz nos nossos porões, para que possamos ser livres e libertos. E foi isso que aconteceu com Jacó. 20 anos havia se passado, mas ele fez o caminho de volta. Se reconciliou com seu irmão, porque Deus é um Deus de reconciliação. Quantas vezes a gente vai empurrando com a barriga as nossas dores, os nossos traumas, e ao invés de sermos curados, vai virando uma bola de neve, vai só aumentando as nossas dores e vai desaguando nos nossos comportamentos, porque existe uma dinâmica na nossa personalidade. A forma que a gente adora a Deus é a forma que a gente deseja as coisas, é a forma que a gente vive no nosso emocional, é a forma que a gente se comporta. Então os nossos comportamentos falam muito sobre a forma que a gente vê Deus e a forma que está nosso emocional. E a Bíblia, ela nos ensina de uma maneira prática, eficaz, de como ser livres de todas essas amarras, viver um emocional equilibrado, ter desejos segundo a palavra de Deus e conhecer o Deus verdadeiro e bíblico. Então você vai ter a oportunidade de viver uma vida plena e livre através da palavra de Deus. Se você viveu a sua vida inteira acreditando em mentiras de Satanás, como você não serve para nada, você não presta, você foi humilhado, você passou tantas situações na sua vida de dores, de traumas, de perdas, esse é o tempo de você viver em plenitude. É possível viver em plenitude de vida, basta a gente querer. Quantas vezes a gente sofre porque a gente não deixa a palavra de Deus sair da nossa mente e entrar no nosso coração. Em Salmos 18, 28, a palavra de Deus diz assim: por que fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus? Derrama luz sobre as minhas trevas. Quantas vezes vivemos cheios de entulhos no nosso coração, na nossa alma, coisas que a gente não quer abrir para ninguém, não quer que ninguém saiba, que é a nossa vergonha, mas a palavra diz: derrama luz sobre as minhas trevas, pois só dessa maneira eu consigo ser curado, só dessa maneira eu consigo ser liberto. E o Senhor nos chama para essa responsabilidade de permitir que Ele traga luz nos nossos porões para que a gente seja limpo, para que a gente seja curado. Eu quero declarar que nesse tempo de luz nos porões, onde a gente vai tratar sobre a transformação da identidade, onde a gente vai tratar curas nos traumas, lidando com os traumas, onde a gente vai trabalhar carência, dependência emocional, ansiedade, depressão, seja um divisor de águas para a sua vida, que você não precisa viver amarrado com todas essas situações. Se você passou histórias tão traumáticas, Deus estava lá, e a partir da palavra você pode ser livre. Deus queria que você passasse por essas situações? Claro que não, mas um dia a humanidade caiu e virou as costas para Deus, e por conta disso a gente vive as consequências. Mas hoje Deus te chama de volta ao Jardim do Éden, que significa lugar de prazer, lugar de delícias. Deus quer que a gente viva com Ele nesse lugar, mas da maneira certa, numa maneira que realmente a gente obedeça a palavra de Deus para receber as bênçãos no Senhor. Então eu queria te convidar para essa jornada, para que você venha comigo, para que você seja liberto e possa trazer libertação para outras pessoas. Às vezes você pode dizer assim: Janaína, mas eu já sou curado, eu já sou liberto. Glória a Deus pela sua vida, mas em Luz nos Porões você vai aprender a como lidar com todas essas demandas com outras pessoas, porque pessoas curadas curam pessoas, pessoas com conhecimento levam conhecimento para outras pessoas. Então não perca a oportunidade de fazer o curso Luz nos Porões. Eu sei que já abençoou a vida de tantas pessoas. Vou deixar alguns testemunhos aqui ao final desse vídeo.
algumas pessoas que compartilharam e eu recebo várias mensagens. Diz, pessoal, olha, quando eu fiz Luz nos Porões foi um divisor de águas na minha vida. Então não perca a oportunidade. Se você vive estagnado, se você vê que tem situações na sua vida que te prende, que não te permite romper, que você vê que você ora, você jejua, você lê a palavra, mas as coisas não acontecem, eu quero te dizer que em Luz nos Porões você vai poder romper. Eu creio nisso, eu creio no poder do Espírito Santo que transforma. É só falar para ele: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Eu lembro que há uns 12 anos atrás eu fiz uma oração, porque eu já era crente há muito tempo, servia na igreja, levava uma vida cristã, uma mulher de Deus, mas eu lembro que dentro do meu coração, da minha alma, era um sepulcro caiado. E eu orava a Deus e dizia assim: Senhor, não me deixe como está. Faça um rebuliço dentro de mim, mas eu quero te conhecer na plenitude. Essa foi a melhor oração que eu fiz na minha vida, porque a partir disso, Deus começou a trazer luz nas minhas trevas. Deus começou a derramar sobre mim a luz dele. Foi fácil? Não foi. Foi um período difícil, onde eu passei por muitas coisas, mas houve transformação, cura e libertação. E eu sou grata a Deus, porque Ele não me deixou como estava. E aí você pode me perguntar: Janaína, mas por que? Faz anos que eu tô dentro da igreja, faz anos que eu sirvo ao Senhor, e essa área da minha vida não rompe. Porque muitas vezes nós criamos um Deus na nossa cabeça que Ele não existe. Por isso que nós precisamos conhecer o Deus bíblico e estarmos dispostos a adorar somente a Ele, renunciando às nossas vontades, renunciando aos nossos desejos. Renúncia e entrega e conhecimento do Deus bíblico traz libertação e transformação para as nossas vidas. Então, se você está cansado de viver essa vida estagnada há anos, que parece ser uma maldição hereditária, parece ser uma situação que não rompe, chegou o tempo. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você conheceu Luz nos Porões. Então eu quero te convidar a prosseguir nessas aulas e ter uma vida em plenitude com o Pai e com a palavra de Deus. A partir da paternidade de Deus, a partir da identidade de Deus, a partir do coração entregue a Deus. Vem comigo nessa jornada. Eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. E depois você estará dando o seu testemunho daquilo que Deus fez através da palavra dele em Luz nos Porões. Não perca mais tempo. E se você conhece alguém que tem passado por essas situações, tem visto a vida estagnada, presa em várias situações, compartilhe com essas pessoas. Graças a Deus pela internet, que a gente pode atingir um tanto de gente aí, trazendo cura e libertação através da palavra. Afinal, o conhecimento das verdades de Deus liberta. O conhecimento da verdade sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre quem eu sou, liberta. Então não perca mais tempo. Eu vou deixar aqui ao final dessa aula alguns testemunhos de pessoas que passaram por Luz nos Porões e tiveram a sua vida transformada. Se isso aconteceu na minha vida, na vida dessas pessoas também pode acontecer na sua vida. Então não perca mais tempo. É tempo novo. O ano está acabando. Você pode entrar em 2024 com a sua vida sendo renovada através da palavra de Deus. E eu gostaria de orar por você que ficou aqui até o final dessa aula, para que o Senhor fale contigo, para que o Espírito Santo faça a boa obra e você entenda qual é a tua responsabilidade nesse grande plano de Deus em trazer transformação, não só para a sua vida, mas para a sua família também, porque quando o Senhor nos transforma, não é só para nós, é para tocarmos em todos aqueles que vivem perto de nós. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e fizesse uma oração comigo. Amém? Deus, nós te damos graça, ó Pai, por essa verdade que liberta.
porque o Senhor deixou o manual para que pudéssemos funcionar corretamente diante do Senhor, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, para todos esses que estão assistindo essa aula, que o Senhor traga luz nos porões. Se existem situações que têm amarrado, Deus, que têm feito essas pessoas sofrerem, que elas têm estado estagnadas, nós declaramos que o Senhor venha romper na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Faça dessas pessoas livres, segundo a tua palavra e a tua vontade. O Senhor nos chamou para viver em liberdade de vida. O Senhor nos chamou para viver na plenitude da tua palavra. E muitas vezes há anos caminhamos com o Senhor e não vivemos. Então que venha o tempo de romper em conhecimento, romper na verdade do Senhor, romper na verdade que liberta, ó Pai. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que está nesse projeto, que está nesse plano de luz nos porões comigo, Deus, que eu sei que isso é para abençoar a vida das pessoas. Então que o Senhor entre com libertação, com renovo, com provisão, com transformação, ó Pai. Chega de sofrimento para aqueles que vivem segundo a tua palavra e segundo a tua obediência, ó Pai, mas que eles possam desfrutar desse jardim, Deus, para que eles possam desfrutar dessa liberdade, ó Deus. Renova as forças, renova o conhecimento, derruba as escamas dos olhos, Deus, e abra o coração para receber tudo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Nós declaramos que o Senhor nos aceita, Deus, como somos, mas não nos deixa como estamos, ó Pai. Então faça a tua boa obra nas nossas vidas, para que realmente possamos desfrutar de tudo que a tua palavra nos ensina, Pai. Nós te damos graça, Deus, pela oportunidade que estamos tendo. E te peço, Espírito Santo, vem com teu poder, com a tua obra, para nos levar mais além em conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu te espero na primeira aula sobre transformação de identidade. Eu te espero lá, em nome de Jesus. Oi, gente, passando aqui para falar um pouquinho do seminário Luz nos Porões, o quanto esse seminário é tremendo, o quanto Deus faz através deles, né? Abre a nossa mente para muitas coisas que a gente vive, que a gente tem dentro de nós, que a gente não imagina, que precisa ser liberto, que precisa ser curado. Muito sofisma de Satanás também imposto nas nossas vidas, nas nossas almas. E Deus, ele vai trazendo a luz, né? A luz nos nossos porões. E é maravilhoso. Quem puder participar, participa. Eu mesmo já participei 2 vezes, uma sozinha e uma com meu esposo. E em todas as vezes Deus falou comigo. Algo que eu precisava de cura, algo que eu precisava de entendimento. E eu falo para vocês que valem muito a pena, porque Deus quer curar. Ele quer transformar. E Luz nos Porões é uma ferramenta muito usada por Deus. Muito mesmo. Compensa muito vocês fazerem, investirem no reino, investirem no Senhor, porque Ele tem muito tema para tratar em nossos corações. Muito mesmo. Gente, Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha direitinho, viu? Ele não dorme, Ele te honra. Porque o processo de cura não é dolorido como pensam, sabe? Dói. Mas é uma dor que você vê a mão de Deus realmente cuidando e falando assim, nossa, tá valendo a pena toda minha vida cristã, porque Deus realmente quer me tratar para eu curar outras pessoas. E assim tem sido. A Janaína é bênção, a mulher de Deus, que envolve a Bíblia em todo o que ela faz. Ela é muito de Deus e ela não sai da palavra. O que é o mais importante é a verdade, que é a palavra de Deus, né? Então, gente, seja abençoado com essa mulher, siga ela. Se você tiver oportunidade, faça Luz nos Porões, porque você vai encontrar se tem alguma sujeirinha lá que você precisa ser curada. Beleza? Então, é isso aí. Siga, gente, porque não vale a pena. Gente, não consigo nem explicar. Olá, meu nome é Vivian, sou amiga da Janaína Zanata e eu tô passando por aqui para dar um breve testemunho daquilo que Deus fez na minha vida através desse material, desse projeto que Deus tem abençoado na vida da Janaína. Luz nos Porões, né? Era esse lugar onde eu vivia, um lugar totalmente dependente emocional,
né? Onde eu era carente, onde eu colocava as minhas carências, minhas expectativas em lugares e pessoas erradas. E todas as pessoas que estavam à minha volta também sofriam com isso. Sofria o meu marido, sofria minha filha e os meus amigos, né? Mas até que um dia eu conheci a Janaína Zanata, ainda estando dentro da igreja, eu vivia neste lugar e é possível viver neste lugar. Estando dentro da igreja, a gente ainda está presa nesses porões, porque a gente ainda não foi curada emocionalmente, não foi tratada emocionalmente, né? E eu tive essa oportunidade através desse material Luz nos Porões. E eu quero te dizer e te desafiar e falar para você que vale a pena investir seu tempo, investir seu dinheiro, seja lá o que for que você tem que investir, vale a pena para que a gente possa ser curada, para que as pessoas possam viver, né, essa cura, porque ela não é só para nós. Como eu disse, meu marido, minha filha, meus amigos, todos sofriam à minha volta por conta das minhas atitudes e do jeito que eu era, né? Esse poço de carência, porque eu não sabia quem Deus era, minha identidade em Deus era totalmente distorcida, né? Mas eu não continuei assim porque eu conheci essa ferramenta, né? E Deus tem mudado a minha história, tem mudado a minha vida e tem mudado a vida das pessoas que estão à minha volta, porque eu tenho sido curada. Então eu quero te desafiar a isso, que você seja curada também. Se agarre a esse material, invista o seu tempo, invista o seu dinheiro, invista tudo que você puder investir, né? Porque vale a pena. Foi assim na minha vida. Hoje eu tenho um relacionamento totalmente diferente com Deus, com esse Deus Pai que nos ama, que cuida da gente, que se importa com a gente, né? Nós não precisamos depender mais de homens, nem de pessoas, né? E nem mesmo da nossa história. Nós não somos o que a nossa história, né, até o momento que a gente conheceu Jesus, narrou até agora. Né? Nós somos filhas amadas de um Deus que é Pai, que é tão amoroso, que nos pega no colo, que quer nos tirar desse lugar, né? Que quer trazer luz nesses porões onde a gente está habitando. Então eu te incentivo a isso, agarre essa oportunidade com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, né? Para que você seja curada, liberta em nome de Jesus. Eu deixo um grande beijo aqui para vocês e insisto, vale a pena. Foi assim na minha vida e vai ser na sua também, em nome de Jesus. Quando eu conheci Luz nos Porões, eu estava em um processo intenso de cura na minha alma. E eu confesso que era o que eu estava precisando para aquele momento. E o curso me ajudou muito a me aprofundar na minha verdadeira identidade em Cristo. Também a descobrir o meu verdadeiro propósito de vida e o principal, a reconhecer Deus como um Pai. E eu super indico o curso, principalmente se você já sente algo queimando no seu coração de vontade de se aprofundar no relacionamento com o Pai.